Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Só uma pausa rapidinho. Eu fiquei impressionado aqui, o Márcio Nunes, porque o Narciso disse que é pessimista em relação à política nacional. Osmi, olha, flagrei. Isso é um flagrante. Nós estávamos assistindo o livro é pouco, verde. Nós estávamos assistindo agora há pouco uma palestra do ministro Augusto Nardi, que foi nosso colega na Constituinte, e nós fomos cumprimentá-lo. Inclusive, esse livro tem um prefácio do Ivos Ganda da Silva Martins, um excelente jurista brasileiro. E ele estava fazendo uma palestra na FAMETA, né? Sobre... Da governança à esperança. O resumo da palestra dele, em sentido, é de que nós temos que governar com muita responsabilidade para tentar tirar o país do caos em que se encontra. E é sobre isso que a gente vai introduzir aqui o debate. Nós temos a ex-deputada federal Manuela, que é candidata a presidente do PCdoB, e o Lula está preso. Deputado Cibá, começando com o senhor, ele é candidato mesmo? Tem condição de disputar? Como é que, Posição como é que o PT Partido está dos vendo Trabalhadores. O Lula é candidato, será apresentado o seu nome na convenção partidária e será pedido o registro da sua candidatura. A Justiça Eleitoral que garanta ou não. Mas nós vamos até as últimas consequências. Não há plano B. Não existe plano B. Não, então quer dizer o seguinte, de qualquer sorte, eu não vou entrar no mérito da justeza da medida, mas ele está impedido pela lei da ficha limpa hoje, pelo menos hoje. Isso leva a crer que vocês do PT acreditam que o Superior Tribunal de Justiça ou o próprio Supremo possa rever essa punição com relação ao Lula? Essa é a esperança de vocês? A esperança não, uma certeza, porque a prisão do Lula é 100% com base em política, em disputas políticas. Não há nenhuma base técnico-jurídica de que o Lula tenha prática sobre a acusação que Sérgio Moro fez. Então o escândalo maior foi... Sérgio Moro fabricou provas, ele produziu uma prova inexistente contra o Lula e coloca lá como base da sua condenação. Nada mais do que claro agora, com a invasão do movimento dos trabalhadores sem teto, MTST, entrou naquele apartamento que eu não sei o que é triplex, até hoje eu não sei o que diabo é triplex, mas deve ser um apartamento, é o que apareceu lá, é um apartamento num prédio de terceira categoria, um apartamento que é um muquifo, como foi dito pelo próprio juiz e um advogado, que é um muquifo, e que diz que teve uma reforma de 1.200.000. Essa reforma é tida por uma empresa que é do Paraná, a dona da tal da empresa é filiada ao PSDB do Paraná, e essa moça deu uma nota fiscal falsa de um elevador que ela diz que instalou nesse maldito prédio, que não existe, esse elevador nunca chegou lá. E o tal do triplex, que diz que é do Lula, esse triplex é da OAS, que usou em garantia para uma conta que foi julgada pela Justiça, e ela deu como é que dá o nome? Hipoteca. Hipoteca, deu como hipoteca para a Caixa Econômica, porque o prédio é da OAS. Portanto, o triplex não é do Lula e a reforma nunca existiu. Por isso, não precisamos de mais nada para dizer que Sérgio Moro fabricou prova. E por que você acha, e por que então nesse caso você acha que o TRF4 até aumentou a pena para ele? Narciso, Osmi, tem uma regra que foi tomada uma decisão política de condenar o Lula. Então ninguém, como é que em 6 dias o juiz leu 270 mil páginas de um processo em 6 dias para dar um parecer e oferecer para essa corte, que é o TRF4, e dizer que tinha leu tudo e que encontrou provas lá dentro. Então é uma armação, eu tenho que afirmar, é uma armação, é um jogo político que teve contra Getúlio Vargas, porque contra Getúlio Vargas estava lá o Supremo, a OAB, os mais ricos empresários, a Rede Globo, estava tudo contra Getúlio Vargas. Repetiu em Juscelino Kubitschek do mesmo jeito, repetiu contra João Goulart e agora contra o Lula. Então nós já vivemos pela 4ª vez essa coisa no Brasil, então o jogo é político e nós acreditamos que a política vai resolver. Doutor Eduardo, eu queria só botar um detalhe, que aqui tem pessoas que acompanham muito o judiciário. E o judiciário também tem os seus jogos, como tem na política e tudo. Então aquela sentença
igual dos 3 ministros, para exatamente evitar que se tivesse embargos declaratórios, infringentes, aquilo foi uma clara e nítida visão de combinação política. Porque eles sabiam que se tivesse mais tempo, o Lula não estaria preso nesse momento. Ele teria como recorrer mais vezes. Então, ali foi um arranjo político mostrando, portanto, que há um enredo político para tirar o Lula do jogo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se Lula não tivesse aparecendo recorrentemente em primeiro lugar nas pesquisas de todos os institutos... E agora em São Paulo ele é o campeão. Pois é. Será que essa fúria punitiva teria prevalecido? Eu vou lhe responder dando um exemplo claro. O que hoje falam da Dilma? Os grandes jornais, os juristas, nada mais. Não falam mais nada. Porque a Dilma exatamente não está na linha de tiro. De sucessória, vamos dizer assim. O Lula, você foi na mosca. O Lula só está sendo, tendo essa notoriedade, está sendo caçado, esse é o termo, por conta de ser o líder das pesquisas. E ser o que o Lula é, o que ele representa hoje. Não há a menor dúvida com relação a isso. Inclusive, nós do PCdoB temos essa clareza. Manuela Dávila, que é a nossa candidata a presidente, tem dito que, até um slogan nosso, que eleições sem Lula não é eleições livres. Então, nós precisamos ter isso como clareza de que a democracia do Brasil só vai poder olhar para os olhos de todos os brasileiros se tiver eleições livres. O PCdoB está disposto a uma união das esquerdas no Brasil? Nós estamos pregando isso. A campanha da Manuela Dávila, inclusive, tem esse propósito de um grande consenso nacional em cima de bandeiras nacionalistas. Mas vou aproveitar e você vai prosseguir. Se vocês estão dizendo que houve uma perseguição política por parte do judiciário para impedir a candidatura Lula em 2018, isso quer dizer que no Tribunal Superior Eleitoral, ele, como está enquadrado na lei de ficha limpa, não passará. Aí eu volto a dizer, o que a esquerda pensa em termos do plano B, que eu insisti com o senhor Cibá. Mas agora eu quero ouvir o PCdoB, né? Não, eu quero inclusive te alertar sobre isso, olha só. E mais uma vez pegando aqui pelo jurídico, olha que eu sou médico. Se houver uma mudança da sentença que foi dada pelo Sérgio Moro em instâncias maiores, se mudar a sentença, e pode mudar nas instâncias superiores, cai por terra a questão da ficha suja, porque ele passa a Sim, não... isso nós sabemos. Isso que o Cibá disse, isso que o Brasil... Isso nós sabemos. Não, mas isso nós sabemos. Em segunda instância, se ele for absolvido... Nós vamos pegar um exemplo nosso aqui sem entrar no mérito. Não, mas do isso Flaviano, nós sabemos. Que agora o Supremo o inocentou e, portanto, ele não tem nenhum tipo Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte... Mas eu acho que é importante esclarecer isso. Não, mas isso aí todos nós sabemos que se for absolvido lá na frente, ele está ali. Está liberado. Eu estou dizendo, eu estou perguntando, em mantido essa sentença, ele enquadrado como ficha limpa ou suja, depende do ângulo que se vê, qual seria a alternativa das esquerdas? O que nós defendemos, inclusive nós pensamos nesse cenário, Lula fora do páreo. Nós achamos que devemos ter também um candidato único. Se é Ciro Gomes, se é o Haddad, se é a Manuela Dávila, aquele que reunir as melhores condições, se tiverem condições, inclusive de ir para a disputa, porque nós achamos o seguinte, lembre-se do segundo turno das eleições de 2014, vocês lembram? Nós nunca tivemos uma eleição tão polarizada, de tal forma como aquela. Aquela eleição foi histórica. Nós tivemos o Brasil dividido, e a eleição foi ali 53%, algo nesse sentido. Essas eleições de 2018, elas, embora deva ter bastante candidatos no primeiro turno, o segundo turno ele vai se dar entre duas opiniões que hoje prega o Brasil. Que você, se estiver num restaurante, você vai ver. Aqui nesse programa, nós podemos ter essa divergência. Em qualquer lugar que você vá nesse país, você tem dois polos. Os que são a favor do Lula e os que são contra. E a eleição vai se dar com esse parâmetro. Então vai ter ali o candidato do bloco do Lula e o candidato do bloco do deputado, os vereadores, eu acho que isso vai ser uma eleição quase plebiscitária.
Eu acho então, que... o nome, só para concluir, Narciso, então o nome que tiver conduzindo essa eleição plebiscitária, na minha opinião, ele vai influenciar menos do que o propósito do bloco. Então, agora é importante estar num bloco. O Osmir, Narciso e o Eduardo. E o Astério. E o Astério, desculpa aí. Vamos só para ver uma pequena recomposição de uma breve parte da história para chegar nesse ponto. Quando Lula ganha a presidência da República, era parecia impossível às esquerdas chegar normal pela via do voto ao poder no Brasil. Nós passamos isso dos anos 60 até a Constituição de 88 com a situação da guerrilha no Brasil. Foi isso. O Lula vem como um líder que conseguiu aglutinar, em primeiro lugar, um grande número de trabalhadores do campo e da cidade. Cresce ao ponto de unificar a esquerda como um todo e, na sequência, a classe média. Exerce o seu primeiro mandato e deixa, inclusive, os mais ricos empresários do Brasil muito satisfeitos com ele. Olha que eu andei em muitas atividades com o Lula, inclusive fora do Brasil. Acompanhei muitas das suas reuniões. Era uma unanimidade onde esse homem chegava, as pessoas fazerem referência com ele. Era um popstar. Quando agora eu vi um vídeo dos seus últimos meses de governo em 2010, ele numa sessão dos empresários de São Paulo, a nata do PIB econômico de São Paulo, com Abílio Diniz e Companhia Limitada reunido lá, ele deu uma aula e olhou para o dono do Banco Itaú e perguntou: quanto o senhor ganhou no meu governo? Ele deu o número. O senhor ganhou alguma coisa antes de mim? Neste nível aqui, nunca chegou nem perto. Virou para o Abílio Diniz: quanto o senhor ganhou no meu governo? E quanto o senhor ganhou nos outros governos? Só que tem uma diferença: no meu governo o senhor ganhou, mas o pobre também ganhou. Nós conseguimos tirar 14 milhões de pessoas da zona da miséria e colocar com algum grau de renda e posto de trabalho com carteira assinada. Nós conseguimos mudar o país, vender o nosso país lá fora, no sentido de que as nossas empresas viraram multinacionais. Isso é uma fala do Lula encerrando os seus 8 anos de governo. Portanto, a elite brasileira, 1% dos mais ricos brasileiros, não tem a menor compromisso com o nosso país. E foi daí que começou tudo. Portanto, o jogo contra o Lula é político, porque não há uma pessoa hoje no país que unifique o Brasil. Não tem. E nem esquerda, nem direita, nem no centro. Não há uma figura pública no Brasil que consiga unificar o nosso país. Quem se meter a tentar governar o Brasil sem uma aliança consolidada, estará crucificado no seu primeiro mês de trabalho. Não termina o seu mandato, porque virou bagunça, Osmir. A situação que o Brasil está, nós não temos instituição que dê sustentação a ninguém, nem o Congresso Nacional, nem o Judiciário, nem ninguém, porque virou um samba do crioulo doido. Nós estamos passando por esse momento do Brasil. Queira ou não, só tem ainda para tentar unificar o nosso Brasil, tentar pensar em passos futuros, é o Lula. E o Lula preso, quando prenderam o Lula, ele subiu 5 pontos. 2 dias depois, 3 dias depois da sua prisão, ele subiu 5 pontos. Agora o Lula está ganhando em São Paulo, que tradicionalmente o PT nunca levou grandes vantagens no estado de São Paulo. É 22% contra 14% do seu segundo colocado. Não tem figura no Brasil que queira vir dizer que vai unificar o nosso país. Então, o que nós estamos apostando é que o sentimento popular, o sentimento de quem tem juízo lá fora, pense que o Brasil não pode ficar desse jeito e o Lula sairá da cadeia. E sairá para o abraço do povo. Então ele vem para reformular agora. Ontem nós tivemos uma reunião com algumas pessoas para dizer, neste modelo que nós temos hoje, quem for governar, nem o Lula consegue. Porque com o Congresso que nós temos hoje, com a situação jurídica que nós temos hoje, com a imprensa que nós temos com a Rede Globo, é um partido político, faz política 24 horas, faz o que dá na telha. Então, se não normatizar, como todos os países ricos normatizou, a mídia, bota freio, tem que ter freio, a pessoa tem que ter responsabilidade com o que diz, tem que ter responsabilidade. Então nós estamos chamando a atenção do Brasil para isso. Foi como foi feito na Inquisição. Mas eu faço uma pergunta, Narciso, antes de você fazer uma intervenção. Tudo isso que está acontecendo neste país não se deve, eu diria que quase que, único e exclusivamente, à desmoralização do Congresso Nacional. Sem dúvidas. A desmoralização do Congresso. Agora isso não foi à toa. O Congresso que eu participei, não foi de forma espontânea. O Congresso que eu participei era comandado por um homem de bem íntegro chamado Ulisses Guimarães. Era presidido por ele.
O Brasil reconhecia O Brasil reconhecia essa liderança. De lá para cá, de eleição a eleição, foi se deteriorando cada vez mais o quadro. E é por isso que o judiciário se arvorou em ser a instituição líder da nação, inclusive legislando. Mas tem a variável da corrupção. Osmir, agora isso não foi feito de forma... Tem a variável da corrupção. Isso não foi uma coisa espontânea. O judiciário tem que combater essa criminalização da política não é uma coisa espontânea. Isso tem interesses. Você veja que primeiro foi o legislativo, depois o executivo, com impeachment de 2 presidentes já, com afastamento, com o presidente na lama, porque o Temer não está governando, ele está segurando ali no que tem de pior em termos de popularidade. E posso dizer agora, sem nenhum medo de qualquer tipo de injustiça, uma boa parte do judiciário não aguenta meia hora de investigação. Não aguenta meia hora de investigação. Significa o quê? Que as instituições todas estão podres? Não. Significa dizer que há um jogo para desconstruir a nacionalidade brasileira. Há um jogo para desconstruir aquilo que o Cibá disse há pouco, destruindo a economia brasileira. Em que tinha empresas líderes mundiais nas suas áreas, da carne, da construção civil, de uma série de... Então foi uma sabotagem em relação ao nosso país, das instituições e também da nossa economia. Nós vamos para o primeiro intervalo, voltamos no segundo bloco, a gente com a palavra o Narciso na volta do segundo bloco, ok?